Bom dia, caro amigo. Você já se sentiu distante de Deus? Como se cada oração ecoasse até o teto e depois voltasse ao silêncio? Talvez você esteja passando por um período de aridez e cansaço, em que sua fé está enfraquecendo e Deus parece tão distante. Se é assim que você está hoje, tudo bem, não vá embora, fique. Este momento de silêncio foi criado para você. Respire, aquiete-se e volte-se gentilmente para aquele que nunca o abandonou. Você já se sentiu distante de Deus? Você continua lendo a Bíblia, continua orando, mas seu coração se sente vazio. Você não consegue mais sentir a presença dele. Você começa a se perguntar: Deus, você ainda está aí? Você está ouvindo? Sentir-se distante de Deus é uma experiência que muitos crentes já tiveram. E quando isso acontece, o que você precisa não é tentar senti-lo mais, é retornar à verdade da sua palavra. A verdade não muda, mesmo quando seus sentimentos mudam. E aqui está um daqueles versículos que podem ancorar sua alma nesses momentos de distância. O Senhor está perto dos que têm o coração quebrantado e salva-os de espírito abatido. Salmo 34, 18, NVI. Esta não é apenas uma palavra reconfortante, é uma promessa segura. Justamente quando você se sente mais distante, Ele está mais perto de você. Então, se você acordar hoje se sentindo vazio, inseguro ou cansado da sua fé, lembre-se disto: Deus não está longe de você. Ele está muito perto, silenciosa, paciente e amorosamente, esperando para te segurar. Você está ouvindo isto numa manhã, provavelmente ainda grogue de uma noite agitada, não porque não conseguiu dormir, não porque haja algo específico que o esteja mantendo acordado, mas por causa de uma sensação de vazio, opaca e inominável, como se sua alma estivesse perdida em uma névoa, sem a sensação de lar. Você abre os olhos, a luz da manhã se filtra pelas frestas da porta. Tudo lá fora parece normal, carros, pássaros, o despertador, mas por dentro, algo está errado, uma distância, um silêncio, algo está faltando. Você conhece a Deus. Talvez você o tenha amado de todo o coração. Você teve períodos de fé, onde orou com lágrimas, leu a Bíblia e as palavras iluminaram seu coração. Cantou louvores e sua alma sentiu como se estivesse voando. Mas agora, tudo é diferente. Não há sentimento, não há emoção. A presença que você antes sentia tão claramente se foi. Você ainda abre a Bíblia, mas as palavras são estranhas. Como se você estivesse lendo uma língua antiga que você esqueceu. Você ainda ora, mas suas orações caem no vazio, sem eco, sem resposta. Você ainda vai à igreja, ainda se senta na comunidade, mas se sente um estranho, parado do lado de fora da porta, sem que ninguém saiba o que você está buscando silenciosamente. Você começa a se perguntar: será que estou fazendo algo errado? Você tem até vergonha de admitir: sinto-me distante de Deus. Porque no fundo, você ainda acredita que Ele nunca o abandonará, e isso faz com que você se sinta ainda mais culpado, decepcionado consigo mesmo. Você não ousa contar a ninguém sobre isso, por medo de ser julgado como fraco na fé, medo de ser visto como alguém que não ora o suficiente, não vive o suficiente, não se esforça o suficiente. Você sorri para os outros, diz: estou bem, mas por dentro você está afundando em uma solidão espiritual. Uma solidão não porque você não tem pessoas ao seu redor, mas porque você não sente mais Deus ali. E então você começa a evitar isso. Evita ler a Bíblia, evita orar, evita ir à igreja, evite até mesmo as músicas que um dia te emocionaram, porque você não quer encarar o vazio dentro de você. Você não quer ser lembrado de que um dia esteve perto de Deus e agora não está mais. Em seus momentos mais honestos,
quando não estiver mais usando uma máscara, você pode se perguntar: onde você está? Deus, por que não te sinto mais? Será que fiz algo para te fazer ir embora? Ou, minha fé está morrendo sem que eu perceba. Este é um deserto, não um deserto por fora, mas um deserto por dentro. É um lugar onde muitos entram, mas poucos ousam falar em voz alta. E se você está nessa terra esta manhã, você não está sozinho. Você pode pensar: sentir-se distante de Deus é um sinal de que você se perdeu. Mas vá com calma. Olhe mais profundamente. Você está em um período de seca, um período sem muitas emoções, sem experiências espirituais intensas. Mas isso não significa que você não tenha fé. Pelo contrário, é quando você não sente nada que continua a buscar a Deus. Essa é a verdadeira fé. A verdade é que, às vezes, sentir-se distante de Deus não vem de algum pecado. É simplesmente parte da jornada da fé. É quando Deus se esconde, não para nos deixar, mas para nos ensinar a amá-lo, além dos nossos sentimentos. Ele está te guiando mais profundamente, não para viver em altos e baixos temporários, mas em fé inabalável e amor inabalável. Só porque você se sente vazio, não significa que Deus esteja ausente. Só porque você não consegue ouvi-lo, não significa que ele esteja em silêncio. Só porque você não o sente, não significa que ele não esteja perto. Você pode estar no meio de uma noite escura da alma, como a que o rei Davi vivenciou. Nos Salmos, ele clamava repetidamente: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Por que te afastas do meu clamor? Mas esse era o rei Davi, um homem chamado um homem segundo o coração de Deus. Então, se ele se sentia distante de Deus, não é de se admirar que você esteja entrando em território semelhante. Isso não é sinal de fracasso, é um convite para aprender a andar pela fé, não pelos sentimentos. Talvez a razão pela qual você se sente distante seja porque sua mente está muito cheia de preocupações, cheia de informações, cheia de ruídos do mundo exterior. Você tem vivido no piloto automático por tanto tempo, trabalhando, reagindo, se esforçando, correndo, que não há espaço para o silêncio onde Deus possa entrar. Ou talvez você tenha sido ferido por outra pessoa, pela decepção com uma oração não atendida, por algo que você não consegue entender. E gradualmente, seu coração construiu um muro invisível contra aquele por quem você anseia. Você não pretendia, você estava apenas se defendendo. Mas, nessa defesa, você inadvertidamente fechou seu coração para a sua presença amorosa. Então, hoje, em vez de se condenar, seja honesto com seus sentimentos. Você não precisa tentar sentir a fé, você só precisa ser honesto na fé. Diga a Deus: Senhor, não sinto nada, mas ainda estou aqui. Eu não te ouço, mas ainda acredito que estás ouvindo. Não sei por que me sinto tão longe de ti, mas não te deixarei. Esse é o louvor mais verdadeiro, o louvor que vem das profundezas, não das alturas. Caro amigo, se você está se sentindo distante de Deus hoje, quero que saiba disso. Seus sentimentos não mudam a verdade sobre Ele. Muitas vezes pensamos que, se não sentimos Deus, significa que Ele está longe. Mas não. A fé nem sempre é uma emoção ardente. A fé, às vezes, é simplesmente uma caminhada silenciosa no deserto, continuando, mesmo quando você não consegue ver o caminho. Você pode estar se culpando por não ser forte o suficiente. Mas mesmo as pessoas mais santas da Bíblia experimentaram a escuridão. Davi clamou: Meu Deus, por que me abandonaste para sempre?
Jeremias lamentou: Tu me enganaste, Senhor. Até Jesus, em seus momentos finais na cruz, clamou: Meu Deus, por que me abandonaste? Se você se sente distante de Deus, você está na companhia daqueles que são profundos e verdadeiros em sua fé. Eles não o sentiram, mas não se afastaram dele. Eles esperaram. Eles permaneceram fiéis. E você também pode. Às vezes o silêncio é a maneira de Deus nos ajudar a crescer. Lembra? Quando um professor está fazendo uma prova, ele ou ela fica em silêncio. Não porque ele ou ela tenha ido embora, mas porque ele ou ela está observando, permitindo que você se lembre, pratique e cresça. A fé é assim. Há momentos em que Deus fica em silêncio, não porque ele o abandonou, mas porque ele está permitindo que você aprenda a confiar nele, mesmo quando ele não está lá. C.S. Lewis disse certa vez: Deus sussurra na minha alegria, fala na minha paz, mas grita na minha dor. Mas há momentos, ele também fica em silêncio, não porque ele não o ame, mas porque ele o está chamando para um nível mais profundo de maturidade. Você não precisa ver para crer. Você não precisa sentir para saber que ele está lá. É nos momentos em que você não sente nada que você aprende o verdadeiro valor da fé. Acalme seu coração por um momento. E ouça isto claramente: ele nunca o abandonou, nem por um momento. Mesmo que você não ore tanto quanto antes, mesmo que você se sinta seco, mesmo que você tenha gritado, reclamado ou até mesmo duvidado, Deus está sempre lá, como um pai amoroso, sentado à porta, esperando todos os dias o retorno do seu filho pródigo. Você não precisa fingir ser forte para ser amado por Deus. Você não precisa estar certo para ser tocado por Ele. Ele te ama, mesmo quando você não se sente mais digno. Deus não busca a perfeição. Ele busca um coração sincero, cansado, fraco, quebrantado, que ainda retribua. E se hoje tudo o que você consegue fazer é sussurrar: Senhor, sinto sua falta. Basta. Não desista hoje. Não feche seu coração por se sentir distante. Continue se aproximando. Seja honesto com Ele. Você pode dizer: Não sinto nada, Senhor, mas ainda vou te buscar. Você pode sussurrar: Não sei orar, mas ainda vou abrir meu coração. A cada passo que você dá para trás, Ele corre em sua direção. Cada vez que você lê a Bíblia com a mente seca, você está plantando uma semente. Cada oração em lágrimas, em silêncio, é um clamor ao céu. Cada vez que você permanece em sua presença, mesmo quando não sente nada, seu coração cresce, mais forte, mais profundo, mais real. Deus não está longe de você. Ele está perto, mais perto do que você pensa. Você pode não senti-lo agora, mas pare e pense nos momentos em que o sentiu claramente. Você se lembra da primeira vez que orou e as lágrimas não paravam de cair? Você se lembra do momento em que leu a Bíblia e sentiu que cada palavra tinha sido escrita para você? Você se lembra daquela vez em que saiu de uma reunião e seu coração se sentiu curado? E daquela vez em que você se sentou sozinho no meio da noite, sem ninguém por perto, mas se sentiu estranhamente em paz, como se alguém estivesse te abraçando? Isso não é imaginação, não é alucinação. Essas são as marcas do amor verdadeiro. São memórias sagradas. E essas memórias serão a chama lenta que o manterá vivo quando o inverno espiritual chegar. Quando você não sentir nada, lembre-se do que você sabe que é verdade. Não pense que precisa fazer algo grande para encontrar a presença de Deus novamente. Às vezes, uma oração silenciosa vinda das profundezas do cansaço é a canção mais linda do céu. Experimente isso hoje. É simples.
Não tenha pressa, não tente sentir. Não se force a ser fervoroso, apenas sente-se, fique em silêncio e fale o seu coração a Deus. Você pode começar com estas mesmas palavras: Senhor, não sei o que dizer, mas ainda estou aqui. Não sinto você como antes, mas ainda quero acreditar que você está aqui. Embora minha fé seja tão frágil quanto um sopro, por favor, segure-a. É isso. Não precisa ser longo, não precisa ser perfeito, só precisa ser real. A Bíblia diz: Tu não desprezas o coração quebrantado e contrito. Salmo 51:17. É aí que Deus está. Não em corações perfeitos, mas em corações que ainda buscam. Sabe de uma coisa? Aquela sensação de vazio, aquela sensação de que você não sente nada, é um sinal de que você está faminto por algo mais profundo. E isso é um bom sinal, porque se você estiver verdadeiramente morto espiritualmente, não se sentirá mais triste com a sua secura, mas o fato de você estar inquieto, cansado, perdido, isso prova: você está vivo. Uma alma que se sente vazia é uma alma que ainda pode ser preenchida. Um coração que ainda tem fome é um coração que Deus ainda está despertando. Não tenha vergonha de se sentir vazio. Seja grato por ainda estar inquieto. Apegue-se a essa fome e apresente-a a Deus. Deus nunca rejeita uma alma que tem fome dele. Meu amigo, a fé não se baseia em sentimentos. Sentimentos são um presente, mas não são o alicerce. Haverá dias em que você se sentirá satisfeito e haverá estações em que se sentirá completamente seco. E é nessas estações secas que Deus está plantando raízes profundas de fé em seu coração. As raízes não crescem bem na primavera, quando o vento e a chuva são favoráveis. As raízes crescem mais fortes no verão, quando o solo está seco, quando a vida é testada. E a sua fé também. Se você continuar a orar hoje, mesmo quando não sentir isso, se você continuar a ler a Bíblia, mesmo quando sua mente estiver perturbada, se você mantiver seu coração reto, mesmo quando não vir a recompensa, você está crescendo, você está ficando mais forte, você está se movendo para uma fé inabalável. Deus está trabalhando em você, mesmo quando você não vê. E um dia você olhará para trás e entenderá: os dias que pareciam sem sentido eram os dias em que Ele estava preparando você para algo maior. Então, se esta manhã você se sentir distante de Deus, se seu coração estiver vazio, se você se sentir como uma árvore seca no deserto, quero que você ouça isso claramente. Sua fé não está morta. Ela está sendo refinada. O fogo nem sempre queima intensamente. Às vezes é apenas uma pequena brasa, mas uma brasa ainda é um fogo. E dessa brasa, Deus pode acender um novo fogo, uma fé mais forte, uma fé mais verdadeira, não baseado em sentimentos, mas em amor sólido. Não se afaste, não fique em silêncio, não perca a esperança. Deus está aqui, com você, agora mesmo. Quando você se sentir distante de Deus, não fuja, corra para Ele. Os sentimentos podem mudar, mas o amor de Deus não. Senhor, eu me afastei demais de Ti, mas hoje eu quero voltar. Querido Pai, esta manhã, acordei com uma sensação inominável, como se eu estivesse vivo, mas não realmente vivo, como se meu coração estivesse batendo, mas algo muito importante tivesse se perdido. Eu sei que Tu estás aí, sei que Tu não mudaste, mas eu não te sinto mais. Leio a Bíblia, mas meu coração está vazio. Eu oro, mas minhas lágrimas não caem. Vou à igreja, mas minha mente está em outro lugar. Senhor, tenho medo da insensibilidade em meu coração.
Eu costumava ser tão próximo de ti. Eu costumava chorar quando ouvia a tua palavra. Eu costumava cantar com o coração ardendo. Eu costumava orar todos os dias como se estivesse respirando. Mas agora me sinto perdido. Sinto que perdi minha conexão contigo. E neste cansaço eu confesso: Senhor, eu preciso de ti. Eu preciso da tua presença. Eu preciso do teu abraço. Por favor, não me deixes perder no frio. Por favor, não me deixes ficar indiferente. Sinta o amor divino que tu tens por mim. Hoje, eu não quero viver longe de ti não mais. Mesmo que eu não sinta nada, eu escolho voltar. Eu escolho confiar na tua palavra em vez dos meus sentimentos. Eu escolho me firmar na verdade, não no que vejo ou ouço. Reacenda o fogo em meu coração. Amoleça a dureza em minha alma. Encha-me com o teu amor e presença novamente. Mesmo que eu esteja fraco, caído ou perdido, lembre-me de que tu nunca me deixarás. Hoje, quero dar pequenos passos de volta a ti. Um passo de cada vez, uma oração de cada vez, uma respiração de cada vez. E eu creio, tu me receberás de volta, de braços ainda estendidos, esperando. Amém. Mesmo que você se sinta distante de Deus, Ele ainda está se aproximando de você, passo a passo, em silêncio. Se você se sente em um lugar distante e vazio esta manhã, se você está duvidando silenciosamente, lutando no silêncio de Deus, lembre-se, você nem sempre precisa senti-lo para saber que Ele está lá. Fé não é um sentimento. Fé é escolher crer mesmo quando você não vê. E é quando você se sente mais distante, que Ele está mais perto. Deus nunca te abandona. Não quando você comete erros. Não quando você duvida. Não quando você esfria. Ele ainda está lá, esperando gentilmente que você volte. Portanto, não tenha medo de se virar. Não tenha vergonha de recomeçar. Ele te ama, completa e incondicionalmente. Bom dia, meu amigo. Dê a si mesmo um momento para ficar em silêncio, respirar fundo e diga a Ele: Senhor, eu voltei. É isso. E deixe Deus fazer o resto. Se esta oração te tocou, não se esqueça de compartilhá-la com alguém que também precise. E se você quiser continuar sua jornada com a Palavra de Deus todas as manhãs, inscreva-se no nosso canal para não perder nenhum dos nossos vídeos. Vejo você em oração amanhã de manhã. Deus está esperando por você. E nós também. Deus te abençoe.